Olá, bom dia, meus amigos. Mais uma vez venho diante de vós, de vocês, para falar do dia de hoje, que dizem que é o dia da boa ação. O que é uma boa ação? Uma boa ação, ela se revela ou se mostra de muitas maneiras, até mesmo com um pensamento positivo, uma vibração boa, que emita amor, que emita solidariedade, que emita fraternidade. É dos bons pensamentos do coração que vêm as boas ações. A palavra de Deus diz que o teu tesouro está aonde está o teu coração. Então, se teu coração tiver em algo bom, você está bem, está fazendo uma boa ação, porque a convivência humana, ela só é profícua, só é positiva, se for mediante boas ações, se for uma troca de ações positivas, de ajuda, de solidariedade, de fraternidade. Eu, às vezes, fico pensando dessa situação da boa ação no Brasil. O Brasil, pelo fato, eu penso assim, de ter sido uma colônia somente de exploração, uma colônia onde o tirar proveito do outro era a lógica, era o ideal, né? Mesmo porque nós tínhamos a escravidão que foi para nós e ainda é um vitupério que feriu e fere a nossa alma até hoje. Então nós tivemos aí a boa ação da Lei Áurea, mas por outro lado tivemos o egoísmo da classe dominante, que não deu aos ex-escravos, vamos dizer assim, pelo menos pela Lei Áurea, não deu meios. E a situação de penúria dos ex-escravos e seus descendentes perdura até hoje. Então nós temos no Brasil um egoísmo social intrínseco. Intrínseco mesmo, eu chego a dizer que isso não é humano, é uma aberração. O quadro social hoje do Brasil reflete o quanto os brasileiros não tiveram e não têm boas ações. A classe econômica dominante é no mundo a que mais concentra renda, em detrimento de toda uma população. Veja bem como é que nós estamos numa crise terrível. Uma crise que a imprensa hoje, agora pela manhã, noticia
que cresceu o desemprego, que temos 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. E os especialistas dizem que isso não será recuperado de um dia para o outro, e não será mesmo. Eu tenho dito aqui que em algumas décadas, porque 13 milhões e meio para se jogar fora como foi feito, é rápido, é fácil. Agora, para gerar esses empregos, é preciso muita coisa, principalmente gerar a confiança dos empreendedores. Nossos agentes públicos, nossos agentes políticos caíram ou entraram por vontade própria no mundo terrível do desvalor, da corrupção. E acabaram com a estrutura, quase que faliram mesmo o Brasil, porque chegamos a 14 milhões de desempregados. Meu Deus do céu, 14 milhões. Ora, se um desempregado já é problema para aquela família, agora imagine 14 milhões de desempregados. O que isso não faz numa sociedade? Aí depois perguntam, qual o motivo de tanta violência? Pois eu não vou longe não, o motivo de tanta violência no Brasil é falta de boa ação. É falta de boas ações da classe econômica dominante, da classe política dominante e dos agentes públicos mais bem posicionados dentro da estrutura do Estado brasileiro, que se comunica com essas outras, com os agentes públicos, com os agentes políticos. Podemos confundi-las, porque se confunde, se mistura. Boas ações. Nós hoje estamos no dia de boa ação, mas você não vemos nada. No Brasil nós temos algumas ONGs, e muitas delas até estrangeiras, que tentam fazer alguma coisa nas comunidades, lá no Nordeste. Mas muitas das vezes são até incompreendidas por aqueles que não querem a melhoria de vida do povo em si. A engenharia da miséria, da fome, da carência, da humilhação no Brasil é praticada pela classe dominante de todos os setores, para continuar submetendo as classes mais humildes ao seu crivo, ao seu tacão. E isso acontece. Acontece, mas há uma reação. E nós estamos vendo essa reação, que é a organização de organizações criminosas, é o crime avançando dentro da sociedade brasileira, nas ruas, em todo local. É assalto dentro de casa, nas ruas, assalto a comércios, a bancos. É uma coisa de louco. Mas isso é tudo por falta, veja bem, isso é tudo por falta de boas ações. Então, nesse dia de boa ação, seria bom os brasileiros, principalmente aqueles que podem fazer alguma coisa para minorar a situação difícil que vive o povo, já deveriam ter feito, mas se ainda não fizeram, é hora de começar com atraso, mas antes tarde do que nunca. Minha gente, eu me deparei hoje aqui, quando abri o computador, não estava nem lembrando, vou ser sincero, com esse dia da boa ação. No Brasil nem se fala. Se fosse o dia do futebol ou do carnaval, estava todo mundo no bate-cumbum, burundum. E nas torcidas organizadas, batendo e matando e assombrando. Mas ainda bem que
me deparei com essa informação do Dia da Boa Ação. É um dia para reflexão, que também é uma boa ação, uma boa reflexão. Mas eu já não tenho mais muita fé nisso aqui no Brasil, porque quanto mais o Brasil se desenvolve no plano da economia, mais ele involui no plano social, porque aqueles que podem querem ganhar mais cada vez mais. O trabalho aqui no Brasil, já me referi em outras mídias, o trabalho aqui no Brasil é muito mal remunerado. O Brasil é um país de empregados de salário mínimo, quando tem o emprego. O trabalhador aqui, como eu já falei em outras oportunidades, não se apropria nem mesmo de 5% do valor do seu trabalho. O capital leva tudo. O capital leva tudo. Leva no lucro, direto, nas negociações, e leva no lucro do suor do trabalho. Olha, eu digo que o capital não é melhor que o trabalho, e nem o trabalho melhor que o capital, mas tem a primazia aí. O senador, ex-senador pelo estado do Piauí, o sociólogo Monsanto, ele falava sempre que pegava a palavra lá no Senado, da primazia do trabalho sobre o capital. Mas no Brasil não tem isso. O Brasil é um capitalismo selvagem, de exploração, continua. Aqui a primazia é do dinheiro, é do capital, em detrimento do trabalho. O trabalho aqui não tem valor praticamente. Aqueles que estão bem já se acomodam na sua sede de bem-sucedidos, se acomodam e ficam segurando os meios de produção até forçar o trabalhador, entregar sua mão de obra de qualquer jeito. É isso que acontece. E entrega, porque a fome, o desespero dele, da família, dos filhinhos, tudo faz com que o trabalhador se entregue ao capital. A preço de quase nada. A preço de quase nada. Nós temos locais aqui no Brasil que até hoje muita gente entrega a sua força de trabalho por uma refeiçãozinha frugal. Não recebe nem salário. Tem muitos locais aí no Brasil. Não é só no Nordeste, não. Tem outros locais por aí. A engenharia da fome, minha gente, no Brasil, desde a colônia, foi a principal engenharia do Brasil. A engenharia da fome, da pobreza e da miséria. Aqueles que podem fazem tudo para manter-se no vértice da pirâmide e deixar os menos afortunados pisoteados na base da pirâmide social. É isso que acontece. Então hoje é um dia de boa ação.
que eu espero que aqueles que estão de barriga cheia lembrem daqueles que estão com a barriguinha vazia. Talvez até planejando fazer qualquer coisa para alimentar a família e a si mesmo. Então hoje é um dia de boa ação, então boas ações que possamos fazer a todos, tanto no plano individual como no plano social, no plano coletivo. Aqui no Brasil, nós temos aí hoje uma democracia eleitoral, somente. Eleitoral porque a distribuição de renda aqui não existe. Aqui, muito pelo contrário, aqui no Brasil ainda trabalham pela concentração exagerada de renda. E você vê lá o Congresso Nacional cheio de parlamentares que só olham para o seu mandato e para a sua conta bancária e dos seus familiares e de seus apaniguados. É isso que acontece. Os nossos agentes políticos, meu Deus, não podemos chamar de representantes, aliás, de mandatários, porque eles não representam os mandantes, não representam. Eles enganam durante a eleição na pedição de voto. Na pedição de votos. Porém, quando se elegem, fazem tudo ao contrário. Eu conheço muito bem, sei do que estou falando. Você vê ali na esplanada dos ministérios a peregrinação de muitos, da maioria dos parlamentares, brigando por emendas, brigando por créditos extra-orçamentários. Mas se você for verificar em prol deles mesmos, não da comunidade, não da sua base eleitoral. É isso que acontece. Isso nós temos os parlamentos no Brasil da Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativas, Assembleia aqui Distrital de Brasília, Câmara dos Deputados e Senado Federal. É tudo a mesma escola. Todos são adeptos dos malfeitos. E isso eu não estou inventando nada aqui não, nós temos aí, vocês estão vendo como é que estão sendo as investigações. O Rio de Janeiro, que é o laboratório negativo hoje em dia do Brasil, hoje mesmo, aliás, ontem, a imprensa já revelou que o atual governador seguia, aliás, e segue o mesmo passo do qual ele era o vice, que está condenado já há quase 100 anos. É isso, é decepção total. Em que acreditar no Brasil? Em que boa ação podemos acreditar? O Nordeste. Esse ano, graças a Deus, choveu bastante. O sertanejo plantou seu feijão, seu arroz, seu milho, sua batata. Está mais otimista. Mas, coitado, já está pensando no pesadelo da próxima seca. Está pensando já no pesadelo da próxima seca. Então eu fiz uma mídia aqui que eu ousadamente chamei de Plano Marshall Nordestino. Não é porque esse ano está chovendo razoavelmente no Nordeste que devemos parar de nos preocupar com o Nordeste. É agora que temos que nos preocupar, porque quando a seca terrível chegar, pega todo mundo, eu não digo de surpresa, mas pega todo mundo já na penúria. Então, vamos cuidar do Nordeste agora. Nós temos, o governo brasileiro podia pedir socorro até a ONU.
aos países mais ricos para fazer um plano de soergamento do Nordeste, não dos políticos, dos mais bem afortunados, porque tanto lá como cá eles se dão bem, mas daqueles que sofrem, daqueles que pegam no caminho da enxada para plantar o seu alimento, para cuidar do seu roçado, e que durante 7 anos de seca, como foi agora, passaram fome, necessidade, morreram de inanição, tanto os animais como as pessoas. Porque o que é que nasce num terreno semiárido, sem chuva? O que é que nasce? Não nasce nada ali, nem fungo, não é? Então, minha gente, esse dia hoje, que é comemorado da Boa Ação, seria bom para que todos reflitamos sobre a situação do Brasil. O Brasil está hoje praticamente numa guerra civil pela atitude criminosa da concentração de renda do Brasil, que chega a ser talvez a pior do mundo. Em termos sociais, o Brasil talvez seja aí um dos piores, talvez não, é um dos piores aqui da América do Sul. É terrível. E é o mais rico. É o Estado, é o país mais rico. Minha gente, olha, se esse dia da Boa Ação seria bom para uma reflexão profunda mesmo. Porque eu já afirmei aqui em outra mídia, se não cuidarmos da parte de distribuição de renda justa no Brasil, não vai ficar pedra sobre pedra, porque nós já estamos em uma guerra civil e ela se alastrará como está se alastrando por todo o Brasil, por todo o país. E encontra terreno fértil, porque encontra a fome, encontra a desilusão, encontra as pessoas revoltadas, principalmente os jovens, com a situação que é forçado a viver, a conviver desde a concepção, desde o nascimento. Meus amigos, eu não vou falar muito mais sobre isso aqui, porque ficaríamos 24 horas falando sobre esse assunto aqui. Principalmente no Brasil. Que a boa ação aqui social no Brasil, ela é difícil. Aqui nós temos o egoísmo social, temos a concentração de renda, temos os pobres aqui como marginais. É isso que acontece. Temos os pobres aqui como criminosos, marginais eles já são, porque vivem à margem da sociedade. Minha gente, acordemos, porque para toda ação existe uma reação, e está vendo, vocês estão vendo como é que está. Vamos falar do Rio de Janeiro de novo, que está praticamente entregue a milícias e facções. Tanto na favela como nos palácios. Veja bem, que coisa triste e terrível. É ladrão para todo lado. Muito obrigado.